Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Então, vamos falar hoje sobre chakras. Vou convidar as pessoas para entrarem. Aqui tá, tem uma lista aqui do lado. Pronto. Bom dia. Então, nós vamos falar hoje sobre os chakras. Aqui, esse livro que eu tenho indicado desde que a Pó do Sol existe, o livro do Lyd Witter. E esse mesmo livro, Os Chakras. Esse livrinho que eu tenho, olha, é desde aqui, não, aqui, desde 85. Tá? Então, Lyd Witter, ele foi discípulo da Ana Bessan, que eu também indico nos livros, e também da Blavatsky, que eu também indico nos livros. Ele foi uma pessoa muito controversa, ele era pastor, reverendo. Tanto que aqui no livro, você começa a ver, aqui está, tá vendo? Reverendo Lyd Witter, ele era reverendo, era pastor da igreja inglesa. E também foi discípulo esotérico da Ana Bessan. Aí, ele, como ele era muito questionador, muito independente, ele foi proibido de ser presidente da Sociedade Antroposófica. Não podia ser, porque ele era muito temperamental, muito fazer o que ele queria, e a Blavatsky tinha assim, um certo receio com ele, com essa independência dele, toda de modificar as coisas. Então, mas graças à sua rebeldia, ele escreveu esse livro. Esse livro é quase um beabá do que são os chakras. Ele fez desenho, esses desenhos são deles, eu vou mostrar para vocês. Ele fez desenho, ele explicou aqui, tudo desenho dele. Ele fez desenho, ele explicou da forma mais simples que ele conseguiu. Aqui, ó. Para explicar o que é chakra. Chakra quer dizer roda. O que não significa roda. Rodar. Mas o formato dos plexos. Então, o formato dos glândulos. Então, aqui tem um desenho, aqui, ó, desenho, da onde ficam os chakras. Ó. A correspondência são os glândulos do corpo, como já falei antes. Então, à medida em que essas glândulas funcionam bem, o chakra corresponde, a energia vital correspondente a eles funciona também. Então, isso foi devido a muitos anos de observação dos monges tibetanos, que foram os primeiros a começar a fazer esses desenhos, a falar sobre eles, e passou para a Índia e passou para o resto do mundo. Mas isso tudo nasceu no Tibete. Então, tanto que a Blavatsky aprendeu e ouviu falar quando ela esteve no Tibete. E depois outros iniciados também estiveram no Tibete e por longo tempo viram. Era uma sociedade ainda muito machista, tanto que ela passou no Tibete vestida de homem. E outros também. Outras autoras também tiveram no Tibete vestidos de homem, porque as mulheres não podiam aprender essas coisas, não tinham acesso a esse conhecimento. Então ele começou, ele pegou isso e fez esse livrinho, tá vendo? Esse livrinho. E isso já foi um escândalo. Eu falei, pô, fez demais, porque isso aqui era um segredo. Esse era um conhecimento
muito superior, é uma evolução para o ser humano. Então, ele começou a escrever chakra por chakra, correspondência por correspondência, a traduzir do tibetano, do indiano, para o inglês, era um rolo. Tanto que todos os livros esotéricos falam dos chakras, todos os livros esotéricos falam dos chakras. Então, ele começou a fazer um prefácio em que ele cita que é uma grande evolução do ser humano entender como os chakras funcionam, como essas glândulas vitais funcionam. Hoje em dia, que nós temos o conhecimento científico, sabemos que são glândulas que funcionam, né, no corpo e que elas determinam a nossa saúde, tem a ver com a nossa vitalidade. Então, ele chamou isso de corpo. Corpo. Então, tem o corpo físico, o tubo etérico, e aí ele vai. Então, ele corresponde a cada chakra um corpo. Um vórtice. Então, o primeiro chakra, ele funciona, que é o genésico, ele funciona, chama de chakra fundamental, ele faz com que, aqui é a página 50, ele funciona mais rápido que os outros. Chamado também de chakra raiz. Ele desenhou assim, ó. Assim. Tá vendo? Esse é o chakra fundamental, fica na região sexual. Então, aí, ele tem um chakra esplênico, que é aqui, ao lado esquerdo do umbigo. Esse chakra, ele faz com que nós tenhamos com outras pessoas empatia. Essa energia saída por esse chakra que faz a empatia. Depois tem o chakra umbilical, ou chakra solar. Então, ele dá energia, vitalidade no umbigo, na região do umbigo. Então, esses 3 chakras básicos têm influência direta na nossa vida. Essas glândulas que estão ali têm influência direta na nossa saúde. Depois nós vamos para o 4º, que é o chakra cardíaco. Laríngeo e o frontal. Então, ele vai formar mais 3. E depois desse, nós temos o coronário, aqui, que é pineal. Então, esses 3 chakras, até o Buda tinha o chakra coronário mais desenvolvido, ele faziam dele, ele com esse penteado aqui para mostrar que ele tinha um chakra aqui mais evoluído, maior. Esse conjunto de glândulas forma uma energia vital que expande para a aura. Os chineses viram isso de outra forma mais material, mais matéria, através de pontos de acupuntura e meridianos. Então, chamaram do meridiano. Então, aqui, volta e vai para a coluna, ativando todos esses chakras. Então, é possível ativar os chakras através da acupuntura. Entendeu? Então, foram os primeiros, não sei se antes dos tibetanos fizeram isso, mas a história se perde nessas datas. Embora os tibetanos chineses fossem todos praticamente da mesma região, são todos muito parecidos. O chinês é um pouquinho mais baixinho, o tibetano é um pouquinho mais baixinho, o chinês é um pouco mais alto, mais claro, o tibetano mais moreno. Então, a gente vai começar a observar que nessa região
por ser remota, uma região distante, no meio das montanhas, ela proporcionou às pessoas que moravam lá oportunidade de longos invernos de reflexão maior, de pensamento. E eles tiveram tempo para refletir mais, para saber mais, e escreveram em tabuazinhas. Então, eles não tinham um livro, papel. Mostra, essa evolução foi muito grande que o Egito fez, o papel. Depois a imprensa, nos tempos modernos, que mudou o mundo, mudou o mundo. Depois a internet mudou o mundo outra vez. O mundo só muda pela comunicação. Então, nós vamos ver que essa informação ela vem vindo desde lá e acompanhando a mudança dos tempos. É um conhecimento que nunca foi superado, não é um conhecimento que foi ultrapassado, não ultrapassou, não ficou velho. Esse conhecimento não ficou velho, ele é novo até hoje. Até hoje ele é novo. Até hoje a gente tem que aprender a respirar, como faz meditação, respirar, ativar esses pontos de energia para poder fazer meditar, para limpar essa energia, limpar a nossa aura, para poder ter vitalidade, para poder ter saúde. Então, não é possível nós termos saúde se a nossa aura estiver... Lembra que eu falei no outro vídeo? A aura curtinha. Então, quando esses chakras não funcionam bem, a nossa aura fica aqui, ó, curtinha. Então, você vai fazer um exame de aura, a aura está aqui. Então, quando ela começa a respira, ela ativa pela respiração. Ela vai expandindo. E pessoas muito iluminadas, como Buda, Jesus e outros grandes mestres, eles têm uma aura enorme. Só de chegar num lugar, a aura deles impacta as pessoas daquele lugar, até de cidades, ultrapassa. E um grupo muito grande de pessoas vibrando e expandindo essa aura impacta uma cidade inteira. A força dessa energia vital de cada um de nós, que não falando nada, sem nenhuma palavra, consegue, através da sua energia dos chakras, pela respiração, agora vibrar e expandir para o universo. Então, nós podemos fazer, como estamos aqui conversando, vocês estão me ouvindo, começar a respirar, fazer uma pequena respiração para as pessoas que estão aqui junto conosco. Tá? Vamos fazer uma respiração em favor das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão juntos. Vamos respirar um para o outro, expandindo a energia e dando saúde. E depois vamos respirar, expandindo saúde, vitalidade, energia para as nossas pessoas, amigos da nossa casa, nossos parentes. Tá? Todas as pessoas, só elas. Não precisa ir muito mais longe. Respira. E vê o resultado durante o dia. Você fala, mas consegue? Consegue, olha. Nós estamos aqui várias pessoas, tem muitas pessoas, 10 pessoas, tem a Patrícia, tem a Francine, Dayana, o Ezio, a Renata, o Igor, ela não escreve o nome dela, a Valentina, a Deise, a Eliana e outros mais. Então vamos respirar. Respira a seu favor e respira a favor de todas essas pessoas. O André Cortez acabou de entrar mais um aqui. Vamos respirar. Respirar e expandir a nossa aura, ativar esses 7 chakras. Esses 7 chakras, e vão ouvindo o que eu estou falando. Esses 7 chakras, eles têm correspondência. Tem o plexo solar, o pélvico, péricles, esplêndido, o pulmonar, o cardíaco, o laríngeo e o superior, e o plexo coronário. Então, eles têm aqui correspondência com cores, com as cores. Então, vamos falar, o laríngeo, ele vai do azul, ele vai muito, quando você vibra muito, você vê azul, é que o chakra laríngeo está funcionando. Como o azul é um azul
brilhante, claro, tá bom. Quando tá ficar muito escuro, porque está com problema, entendeu? Então, na clara evidência, a própria pessoa pode perceber. Então, o cardíaco, coração, amarelo, vibrante, dourado quase. Umbilical, verde. É o que, não que tenha só essa cor, tem outras cores juntas, mas essas são as predominantes. Umbilical verde é da cura, da energia vital. O esplênico, vermelho, e o coronário, violeta. Esses são um das cores, algumas cores correspondentes, mas tem outras cores também correspondentes a ele, que aqui nós temos várias cores correspondentes a ele. Então, o chakra terra, a cor tem forma também. O chakra básico é a correspondência, esse tem uma informação importantíssima, mesmo para aqueles que estão no astral, que vê forma geométrica. A forma geométrica correspondente é o quadrado. Então, você vê cores quadradas, geralmente são energias vindas do chakra básico, sexual. Da água, meia-lua. O triângulo, energia de fogo. Então, fogo, aí ele geometriza por triângulo. Ar, éter, e o branco total, que é o coronário. Então, vamos voltando, falando dos chakras, falando das cores. Então, vamos aonde eles estão. O chakra frontal está entre as sobrancelhas, é aqui, mais ou menos aqui. Ele não fica aqui exatamente, ele fica aqui. Laríngeo na garganta. Aqui. Cardíaco sobre o coração. E ele também tem correspondência com a coluna. Então, a primeira cervical no frontal. Aqui atrás. Terceira cervical, laríngeo. O cardíaco é a oitava cervical. Umbilical, o solar, é a primeira torácica. O esplênico, a primeira lombar. E o chakra básico, a vértebra sacra, a quarta vértebra sacra. Então, tudo tem correspondência. Tem correspondência em número, em cor, na coluna, e aí vai para diante, vai para os astros do céu, nas formas geométricas. E o ser humano, na medida em que ele evolui, ele ativa esses chakras. Ele vai fazendo com que esses chakras fiquem mais ativos, mais vitais, mais energéticos. E ele consegue, através dessas manifestações, dessa ativação da glândula, através da consciência que ele existe, aonde existe, qual o local, ele consegue ativar as forças que materializam as energias no plano da vida. Então, só a consciência da existência já faz muita mudança. Então, o Lyd Bitter se esforçou para fazer desenhinhos como se fosse uma roda, representação com cores. Então, tem as cores predominantes e tem as cores que interferem. E às vezes tem cores, por exemplo, o chakra coronário, que é violeta, ele predomina, mas ele entra assim com cores rosa, azul claro,
dourado, prateado. Em geral, ele tem todas as cores. Ele resume todas as cores. Então, então esses 3 chakras são 3 aqui e 3 para baixo. Então, ele resume assim, como se fosse triângulo. Entendeu? São representações. Nem são rodas, nem giram, eles vibram. Eles vibram, têm vibrações, que também têm vibrações correspondentes ao som, à música, ao número, à cor. E ele vai fazendo formações geométricas que depois repassa através da consciência, que vai se transformar em palavras, que vão se transformar em matéria. Então, esse é o processo que faz a... E o Lidbit, na época que ele fez, ele foi muito revolucionário. Todo mundo falou, pô, você está dando segredo para todo mundo, qualquer um pode fazer isso, olha que perigoso. É sempre o conhecimento esotérico, quando ele não é revelado, todo mundo acha que é perigoso para a raça, que pode ser mal usado. E agora a gente começa a ver que na era de Aquário, esse conhecimento, ele está acessível praticamente a todo mundo, em todas as línguas, de todos os jeitos, de todas as formas. Então, até os indianos estão revelando, os chineses estão revelando, os cabalistas estão revelando, todo mundo está revelando. Fala assim, e agora, como é que vai ser? Então, agora, como é que vai ser? Gente, cada um vai ser responsável por aquilo que faz. Então, o conhecimento começa a ser passado, começa a ser dito, começa a ser divulgado para todo mundo, e cada um de nós vai aprender. Olha o chakra laranja, desenho que ele fez. Então começa a falar sobre raios. Então, cada raio, lembra que tem até uma religião, um conhecimento que faz sobre raio verde, sobre amarelo, correspondente a cada um dos chakras. Tem o chakra amarelo, que dirige o coração. O chakra verde, do abdômen. O chakra rosa, que circula o corpo todo ao longo do sistema nervoso. Então, tem mais aqui. Então eles vão falando sobre esses raios, a predominância chakra laranja avermelhado, do chakra básico, sexual. Então ele vai contando como é que esses raios vão funcionando e vão fazendo, como é que nós ativamos essa energia. Então, ao transformar em cor, daqui a pouco transforma em som, que é a palavra. Então, o resultado disso tudo vai para a palavra. Então, é muito importante isso estar no corpo físico, ativado através das glândulas. Então, eu lembro que meu irmão fez até uma apostila. Tem mais livro aí sobre chakras, não tem, Luciano? Que a gente possa ver? Os passes também são dados para ativação dos chakras, se não me engano. Então, também tem essa força. Então, é muito importante o estudo do chakra. Então, como eu ia falando, a gente se fala assim, é perigoso a gente ensinar isso para qualquer pessoa. Não, eu também fui da geração que achava que era perigoso, depois fomos falando para poucas pessoas, para algumas poucas pessoas, e depois fomos falando para todo mundo. Então, hoje em dia, na era de Aquário, que já entramos na era de Aquário, então todos têm direito a saber, e todos são responsáveis por conhecimento que adquirem e pelo que faz daquele conhecimento. Não é mais o mestre que ensinou, não é mais o amigo que mostrou o livro, que deu a iniciação, não. Você tomou conhecimento, fez errado, as consequências são suas, não é do outro. O outro não vai pagar porque te ensinou a falar, por exemplo. Não, a mãe e o pai. Entendeu? Vai ter pesar a consciência. Pô, ensinei esse negócio e a pessoa está fazendo coisa errada. Então, por consciência, a gente vai sofrer junto, mas não por karma, não por
devolução da energia. Então, cada um de nós tem que ser responsável pelo aquilo que aprende e o uso que faz daquilo que aprende. Aprende em si. Então, é muito importante você saber vibrar a energia no chakra cardíaco. Não só para a sua vida afetiva, para as suas amizades, para o seu relacionamento, mas para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, quando a gente vê pessoas que estão assim, muito deprimidas, e não aguentam a vida, geralmente o chakra cardíaco dela está fora do ar, ela está mal com isso, ela não sabe como fazer. E, em geral, eu acho que ela consegue desbloqueando muito essa energia. Então, teve muitos trabalhos com psicólogos para fazer desbloqueio das energias do cardíaco. Então, não só do cardíaco, como do corpo inteiro. Então, fazer faixas de bloqueios, eles mostram faixas de bloqueio, que aquilo tem que sair. São energias que foram fechadas por nós mesmos, pela nossa emoção, a nossa impressão da vida. A gente vai bloqueando a musculatura, vai bloqueando as glândulas, vai bloqueando a vida, vai bloqueando a energia, bloqueia o pensamento também, bloqueia a palavra também, bloqueia tudo. Então, aqui, ó, vamos mostrar. Oba. Eu ainda não adaptei essa câmera. Então, mostra aqui a glândula pineal, a glândula vertebral, aqui. A pituitária. Aqui também. Então, nós temos outro livro sobre chakras, que já não é mais do Lidi Biti, mas esse livrinho, eu adoro ele também. É mais indiano, que é mais ilustrativo, ele faz a relação do chakra com os animais, olha aqui, com as flores. Esse livro. Eu também fiz uma indicação para vocês, e tem outro livro sobre passes também, que eu fiz a indicação que os passes são dados aonde? Em cima dos chakras. Então, ele forma assim como chakras, como se fosse, em vez de falar rodas, ele faz pétalas, entendeu? Faz 1000 pétalas. Então, faz desenhos, são muito lindos os desenhos. Esses desenhos são desenhos tibetanos, que também foram passados para a Índia e para todos os países asiáticos. Mais ou menos esse tipo de desenho. Então, olha aqui. Então, aqui nós estamos vendo ele faz chakra soma, que é o... É horrível esse nome. Que é aqui, ó. Então, essa glândula é aí. Então, ele fala aqui, ele dá, além da cor, ele faz a tradução do indiano para o português, esse autor. Que é uma maravilha, porque isso deu acesso ao nosso conhecimento, a evolução ao conhecimento do povo brasileiro que não tinha acesso a isso. Mas antes dos indianos chegarem, chegou Lidi Biti, chegou o ciclo esotérico da comunhão do pensamento, falando isso através de correspondência. Ele mandava esses conhecimentos através de correspondências. Foi assim que o mestre Irineu entrou em contato com esse conhecimento. Então, tem os livros que eles mandavam por correspondência também. Então, se esforçaram para as pessoas depois terem acesso a isso. Eles formavam seus grupos de estudo e, ao mesmo tempo, o Allan Kardec, que fundou o Espiritismo, fundou vários centros espíritas para a divulgação desse conhecimento do chakra através dos passes. Então, à medida em que a pessoa evolui e toma conhecimento do potencial, como se fosse
um motor. Aumenta a força da máquina, do corpo. Você desenvolve talentos. Então, muitos talentos. Então, não é uma coisa à toa. Então, aqui mostra a correspondência com os chakras. Aqui. Com a coluna também. Então, tem a ver com a coluna. Então, uma coluna ereta, perfeita, lembra-se no trabalho que a gente fala, fica de coluna ereta, acerta a tua coluna, põe a mão para trás. É importante você alinhar os chakras. Não é só alinhar assim no campo astral, você tem que alinhar no campo físico também. Alinhar no campo físico. Eles estarem saudáveis, eles estarem bem. Então, essa energia está vibrante, aberta, com força. Então, isso faz com que você ande melhor, as tuas pernas funcionem melhor, o teu corpo funcione melhor. Ó, aqui tem outro livro aqui, ó, Energia Curativa através do Tao, mas o que ele está mostrando aqui? Os chakras. Está vendo? Ele está mostrando aqui os chakras. Então, aqui é mais ainda, ele vai detalhando a força do chakra, ele está aqui ensinando como é que faz para energizar, auto-energizar os chakras. Esse aqui também é interessante, esse outro livro. Tem outro livro aqui, Modelo Energético do Homem. Aqui. Então, falavam antigamente que eu digo, 50, 60 anos atrás, que tudo isso era imaginação, que não existia essa energia, que a energia vital não existia, e tudo isso era pensamento das pessoas, e que era crendice. Até que um cara resolveu fazer o retrato da energia das plantas. Killian, Câmara Killian. Ó, as fotos. E provou que uma planta, tem energia. Um ser humano tem energia. Aí todo mundo fala assim, tem energia. Hoje em dia até a NASA usa essa câmera para fazer um retrato dos astronautas, para ver como é que está a energia. Olha o desenho dela aqui. Então, eu estou falando isso para nós sabermos a importância dos chakras na nossa vida. A importância de tomar um passe, um simples passe. Aqui, tem mais outro livro, tem um monte de livros sobre chakras. Aqui, esse aqui, ó. Também tem um monte de livros sobre chakras. Estou dizendo assim que nós podemos aprender de várias maneiras. De várias maneiras. E chamá-las de vários nomes. Por exemplo, quem tem uma tradição mais de yoga, ele vai chamar com um nome indiano. Quem tem a tradição com um nome mais chinês, vai falar de meridiano, de energia mais racional. E outros vão chamar mais europeu, vão dar um chakra cardíaco, laríngeo, vão falar em português, para o entendimento de todo mundo, para não ficar tão misterioso. Porque você fala em outra língua, só quem souber outra língua vai saber do que se trata. Então, isso hoje em dia já foi superado. Então, aqui, ó, o raio da cabeça, então, ele faz ao contrário. Aqui eles fazem uma inversão de cores, misturando cores e até tem alguns autores que falam errado de propósito, justamente para não ensinar a verdade. Então, foi em cima dessas cores que começou o conhecimento dos florais, das cores das plantas, a correspondência com as plantas, corresponde a que cor, qual chakra que tem tal cor, qual planta que tem tal cor, ela deve ter a ver com essa cor, e aí vai. Então, ó, só aqui nessa brincadeira,
nós pegamos, ó, vários livros, todos os chakras. Conhecimento sobre chakra, ó. Todos esses gerados pela ousadia do livre-arbítrio. Tá certo? Então, eu vou deixar esse estudo para vocês hoje, que todo mundo que puder estar podendo ler um pouco, estudar um pouco, sabe da importância disso. Não é só tomar passe, acertar as glândulas, acertar a energia. Não faz parte da vida, ele se desdobra. Ele é como um motor de um carro, que funcionando bem, com bastante energia, ele anda. Então, esses são 7 centros do corpo, são 7 corpos, são 7 centros do corpo. Não é que o corpo tem vários corpos, não, tem 7 centros de energia intercalado. Eles não são separados, são intercalados. Então, vou deixar esse conhecimento com vocês, esse estudo, e a gente pode falar muito mais sobre isso, falar bastante sobre isso. Mas hoje acho que está de bom tamanho, e todo mundo tem que sair para trabalhar. Então, beijão a vocês, até amanhã.